Irmãos e irmãs, esta semana nós celebramos o dia da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro vamos comemorar 501 anos daquele evento, daquele dia glorioso, não é? Onde Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, e a partir dali houve-se, pelo menos a ideia era que houvesse um debate a respeito das indulgências e da salvação pelas obras, como era pregado pela igreja de então. Então, 501 anos depois, estamos novamente lembrando aquele evento. E hoje eu quero então trazer para os irmãos uma reflexão exatamente na linha de um daqueles temas que surgiram, não é? Um daqueles grandes pilares que os reformadores colocaram para nós, e tem isso percorrido os séculos, chegam até os nossos dias, não é? E eu vou falar no dia de hoje sobre um deles. Quero lembrá-los aqui quais são, portanto, os que eu quero citar aqui, não é? Aqueles pilares são o sola scriptura, não é? Que nós, então, os cristãos reformados, nós queremos que as escrituras, elas são, de fato, a única e suficiente regra de fé e de prática. Tudo que é necessário para sabermos a respeito de Deus, para conhecermos a Deus, para sermos salvos por Deus, estão contidas, essas verdades estão contidas nas Escrituras. E nós entendemos então pelo sola Escritura, ou somente a Escritura, nós entendemos que as tradições, as bulas, as decisões dos concílios, os escritos dos papas não possuem autoridade e não podem servir de instrumento de fé e prática para o rebanho de Cristo. Somente as Escrituras estão habilitadas para isso. É isso que significa o sola Scriptura. O segundo fundamento, o segundo pilar levantado por aqueles reformadores, começando lá, até mesmo antes de Lutero, os pré-reformadores, depois Lutero, depois os pós-reformadores, o sola gratia, ou somente a graça. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse pilar, sobre a graça de Deus. O salmista Davi, numa das suas orações, lá no Salmo 63:3, ele disse que porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Sim, a graça de Deus é a única ponte que cruza o abismo entre a depravação total do ser humano e a casa do Pai, onde Jesus, o próprio nosso Senhor, foi nos preparar lugar. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, penitências, sacrifícios ou compra de indulgências. Somente pela graça, por meio da fé, o ser humano pode ser salvo em Cristo Jesus. Temos o terceiro pilar, que é o sola fide, ou somente a fé. A salvação é um presente de Deus, que Ele nos dá, e isso se efetiva somente por meio da fé. Ele nos dá pela graça, e por meio da fé a salvação é efetivada, e jamais por obra ou por mérito humano algum. Não é por nossa pretensa bondade, não é por obra alguma que fazemos, mas é somente pela graça, mediante a fé, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O outro pilar colocado aí pelos reformadores é o solos Christus. Somente Cristo. Somente Cristo. Ele é de fato o justificador, o reconciliador. Somente Cristo perdoa pecados. É só nele, não há outro mediador que esteja colocado entre nós e Deus. Isso precisa ser dia após dia, ainda nos nossos dias, 500 anos depois, ser anunciado, ser colocado, ser proclamado, que é por Jesus Cristo
Cristo, e Ele somente realizou a obra da redenção. Por último, o último pilar é o só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E esse será também o tema da nossa conferência, do encontro da fé reformada, que vai acontecer agora no final do mês. Este, então, é mais um dos pilares da reforma protestante, afirmando que o homem foi criado para a glória de Deus. Nós somos criados para dar glória a Deus em tudo que fazemos. Todas as coisas, tudo que somos, tudo que temos, foi nos dado para glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus. Portanto, o só lhe deu glória é o princípio pelo qual toda a glória é dada a Deus no processo da salvação, mas também que durante nossa vida nesse mundo, nenhum ser humano é digno de glória. A vida do cristão é vivida diante de Deus e sob a autoridade de Deus. Isso é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo termina a primeira parte do livro da sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, dizendo assim: a Ele seja a glória eternamente. Amém. Esses são, portanto, os 5 pilares que têm sustentado a Igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo desses últimos 5 séculos. E hoje, nós vamos, como disse há pouco, vamos tratar a respeito desse segundo pilar, o sola gratia, o somente a graça. Então, o sola gratia é um dos pilares da reforma protestante lá do século XVI, e ele tem nos sustentado até os dias de hoje. Somente Deus, então, pode salvar o pecador da morte eterna, e o faz por meio de Cristo Jesus, o seu Filho amado. A entrega de Cristo para morrer por pecadores é um ato gracioso, amoroso e poderoso de Deus o nosso Pai, em favor daqueles que Ele mesmo escolheu, elegeu, antes da fundação do mundo. Portanto, não é por nossos atos bondosos que conquistamos o favor de Deus, mas é inteiramente por sua graça, por sua livre graça. Hoje nós vamos então analisar um texto bastante profundo que trata da graça de Deus num outro aspecto que tem sido por vezes pouco lembrado no decorrer da história da redenção, na história da salvação. E o texto que nós vamos tratar nesta manhã está em Filipenses, no capítulo 1, 27 ao 30, conforme vocês já puderam verificar, não é? A palavra de Deus então nos diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, e como necessitados que somos, pedimos, clamamos o Teu auxílio, a iluminação do Teu Santo Espírito. Também, ó Deus, poder e graça, coragem, para vivermos de acordo com esta palavra bendita. Ajuda-nos, pois, nisto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós lembramos do termo graça, imediatamente nos vem à mente a pergunta: o que é graça? O que significa graça? E eu sei que nós já ouvimos falar muito a respeito disso, que nós entendemos e conhecemos o que significa graça. E a resposta certamente vem muito rápido à nossa mente. O que é graça? O que significa graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Essa é uma definição básica
que nós temos ouvido aí constantemente. Graça é o favor imerecido de Deus. É Deus alcançando o pecador e salvando-o dos seus pecados e da consequente ausência de Deus, porque é gracioso. Porque Ele, Deus, é livre para fazer isso, para escolher quem Ele quer, salvar quem Ele quiser. Deus não é forçado, intimidado, constrangido por qualquer coisa boa que possa haver no ser humano, seja na sua conduta ou mesmo nas suas boas intenções. Por isso é que se define graça como um ato livre, bondoso e gracioso de Deus em salvar pecadores que merecem a morte eterna e não a vida para sempre com Deus. Isto é graça. Isto é graça que salva. Isto é a salvação de Deus. É pela graça. Mas nesse texto de Filipenses que acabamos de ler, creio que há uns outros aspectos pouco lembrados a respeito do significado do termo graça. Primeiro que também é a graça de Deus que nos capacita a vivermos de modo digno do Evangelho. Verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Portanto, a graça de Deus, ela não apenas, se é que podemos dizer apenas, nos salva, mas ela nos capacita agora a vivermos essa salvação. É pela graça, é pelo favor de Deus, pelo poder de Deus. Paulo vai dizer aqui que não importa o que aconteça a ele ou aos próprios filipenses, estes devem viver dignamente sua profissão de fé cristã. Paulo escolhe aqui essas palavras com muito cuidado. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Viver de modo digno do Evangelho é viver como um cidadão do reino de Deus. Era isso que Paulo estava falando aqui. Era a isso que ele estava se referindo. Paulo, quando escreve essa carta, ele está em Roma. Ele escreve essa carta, portanto, do centro do Império Romano, a capital do Império. Essa ideia de ser um cidadão estava na mente de Paulo. Ele mesmo era um cidadão romano. A cidade de Filipos era uma das colônias romanas espalhadas por todo o Império. E cada uma dessas colônias, e Filipos era uma delas, como disse, eram como se fossem pequenas Romas em cada uma dessas cidades. E nessas colônias, portanto, os cidadãos romanos, eles jamais se esqueciam que eles eram romanos. Eles falavam latim. Lá eles continuavam usando as roupas latinas. Eles davam aos seus magistrados, aos seus líderes e governantes naquelas cidades títulos latinos. Na verdade, em toda a esfera da sociedade dentro dessas colônias, e a cidade de Filipos, como eu disse, era uma delas, eles viviam como romanos, apesar de estarem distantes da capital, distantes da cidade de Roma. Paulo, portanto, diz mais ou menos assim, parafraseando então o que ele quer dizer nesse versículo 27. Tanto vocês como eu conhecemos perfeitamente bem os privilégios e as responsabilidades de ser cidadão romano. Vocês conhecem perfeitamente bem como até em Filipos, a tantos quilômetros de Roma, devem viver e agir como o faz um romano. Pois bem, lembrem que há um dever mais alto que este. Onde quer que vocês estiverem, devem viver como é digno de um cidadão do reino de Deus.
Jamais esqueçam os privilégios e as responsabilidades da cidadania, não a de Roma, mas sim do reino de Deus. Assim, queridos, de modo que todo cristão deve lembrar sempre o reino do qual ele é cidadão. E a sua conduta deve ser, portanto, digna dessa cidadania. Somos cidadãos do reino. Devemos viver como cidadãos do reino. A prática dessa cidadania celestial, ela só nos é possível por causa da graça de Deus concedida a cada um de nós. A graça de Deus nos salva. A graça de Deus nos capacita a vivermos neste mundo como cidadãos do reino de Deus. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. O que Paulo espera deles falando dessa maneira, escrevendo para eles dessa maneira? Paulo espera que aqueles crentes de Filipe se mantenham firmes. No mundo há muitos cristãos que, quando começam as dificuldades, se escondem, se desviam da fé, ficam calados. O verdadeiro cristão permanece firme, sem envergonhar-se de qualquer situação. Paulo espera em todos os cristãos que haja unidade. Ele diz: vivei de modo digno, vivam todos vocês. E ele espera daqueles cristãos que de fato eles se vejam como invencíveis. Quando ele fala de unidade, ele clama àqueles crentes de Filipos e a todos nós que nós devemos viver, que devemos estar unidos no mesmo Espírito como irmãos. Estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e estamos estudando o capítulo que fala e que trata da comunhão dos santos. Quais os benefícios que temos por sermos igreja, por sermos povo de Deus? A Bíblia vai dizer para nós que nós recebemos dons, recebemos graça, presentes de Deus, para compartilharmos uns com os outros. A nossa unidade, a nossa comunhão serve para, além de nos unir, cuidar de nós, nos fortalece, nos firma a fé, a comunhão de um para com o outro. Quando um cai, o outro vem e o levanta, o ajuda. Estamos firmados na mesma fé, no mesmo Cristo. Que o mundo seja desunido, viva em guerras, discussões, diferenças. O mundo é assim. Mas nós não. Nós, os cristãos, não. Devemos ser um em Cristo. Um só povo. Uma só nação. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. Do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, não apenas de um ou de outro, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mas ele quer também que nós nos vejamos, nos sintamos, que nós de fato percebamos que somos invencíveis por conta de Cristo, que já venceu a morte. Isso quer dizer, queridos, que nós jamais devemos titubear na luta pela fé, na nossa luta diária. Não devemos titubear de maneira nenhuma. Não devemos hesitar de forma alguma. Nós, os cristãos, não podemos abandonar a esperança ou hesitarmos na batalha. O cristão deve continuar a sua luta por Cristo sem jamais desanimar. Isso só é possível
graça. A ação graciosa e poderosa de Deus em nosso favor. Verso 28. O que mais que Paulo fala àqueles crentes? E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo escreve nesse tempo de perseguição. Ele próprio estava preso em Roma por proclamar o Evangelho. Os seus irmãos, as igrejas por onde, as cidades por onde ele passou, ele plantou igrejas, havia também perseguição. E ele então escreve para aqueles irmãos: não fiquem intimidados, não tenham medo dos adversários, não tenham medo daqueles que perseguem vocês. Queridos, e aqui, esses perseguidores não apenas falavam mal dos crentes, não era apenas uma perseguição emocional, mas era perseguição até para a morte. Paulo, portanto, espera daqueles seus irmãos filipenses coragem. Não se intimidem. Em tempo de crise, outros podem tremer, outros podem amedrontar-se, mas o cristão se mantém sereno, firme e no controle da situação. A demonstração de coragem por parte dos crentes em enfrentar a perseguição é prova da parte de Deus, da salvação dos crentes. Já para os perseguidores, é comprovação da perdição deles. É o que diz-nos aqui o verso 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus. Vocês estão sendo perseguidos por causa da fé? É prova de que vocês são salvos. Eles estão perseguindo vocês por causa do nome de Cristo? É prova que eles estão perdidos. Isso é um testemunho impactante. É um exemplo para os pagãos, para os descrentes. Os descrentes verão nos crentes algo que eles mesmos não possuem e que na verdade eles precisam. Não a coragem simplesmente, mas a razão, o motivo que os leva a viverem com esse destemor. O que é que leva um cristão a viver com essa coragem? De mesmo diante da morte, proclamar, adorar, louvar a Deus. O próprio apóstolo Paulo pode escrever isso. Pode desejar isso para os seus irmãos filipenses. Pois ele mesmo, lá em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 19, está lá o relato de Paulo e Silas presos em Filipos. Foram presos, açoitados. E o que aconteceu lá por meia-noite? Paulo e Silas louvavam a Deus no cárcere, amarrados ao tronco, numa prisão imunda, úmida, maltratados por aquele carcereiro. Entendemos e lembramos o que Deus fez depois, não é? Mas a coragem para nós enfrentarmos os inimigos sem negar a fé e sem esmorecer. O próprio apóstolo Paulo com Silas. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Os seus amigos que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Daniel e os seus amigos foram salvos, foram libertos, não é? Milagre de Deus. Paulo foi à prisão e diz a tradição, diz-nos a tradição que ele foi decapitado fora da cidade de Roma. Pedro
foi crucificado. Vemos uma lista de muitos fiéis em Hebreus, não é? Dizendo que muitos foram cerrados ao meio. Alguns Deus livra dessa morte terrível, outras Deus não livra. Mas tanto para uns quanto para outros, Deus dá da sua graça, os encoraja, os mantém firmes. Isso deve ser exemplo e testemunho para nós. O apóstolo Paulo e a Bíblia nunca diz que a vida cristã seria fácil, principalmente em tempos de perseguição. Talvez nós, ou quase que certamente nós, não sabemos o que é isso. Sabemos o que é perseguição por causa da nossa fé. Sabemos o que é perseguição até a morte por causa da nossa fé. Talvez tenhamos um vislumbre. Paulo nunca disse, portanto, que a vida cristã seria fácil, mas também graça suficientemente poderosa para abastecer a Paulo e aos crentes de todas as épocas. Graça suficientemente poderosa para abastecermos com forças para suportarmos as adversidades, as dificuldades. Eu gosto muito de um relato do próprio apóstolo em 2 aos Coríntios, no capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 a 10. Mais uma demonstração da graça de Deus. Um ensino a respeito desse tema. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Alguns comentaristas dizem que era um problema que Paulo poderia ter por conta da sua visão. Outros dizem que era algum falso, ou alguns falsos profetas, falsos mestres que o perseguiam e que Deus disse também não ia tirar. Mas independente do que fosse, se fosse uma perseguição por conta da fé, ou uma questão na saúde de Paulo, mas enfim, era um espinho na carne. Ele diz no versículo 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A graça de Deus abastecia a Paulo diante deste espinho que não seria tirado dele. A graça de Deus o supria, o confortava, o encorajava, o animava a seguir adiante, firme diante das lutas. Por isso que chegamos, ou daí então chegamos ao versículo 29. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Por vezes, queridos, nós só queremos as bênçãos do conforto, da salvação, da fé em Cristo Jesus. Crer em Cristo, como vimos, como Paulo já falou, escreveu aos Efésios, é graça.
A fé que necessitamos para poder crer em Cristo é graça, é dom de Deus, é favor de Deus. Mas Paulo me escreve isso de uma forma tão profunda, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, de sofrer por Cristo, de até morrer por Cristo. Isso é graça. Entendemos isso? Isso é dom, é presente, é favor de Deus. Sofrer, morrer por Cristo. Entendemos isso? 1 Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro 3, 13 e 14. 1 Pedro 3, 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer ou a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Sofrer por Cristo, padecer por Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo 3, 12. 2 Timóteo 3, 12 nos diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É uma afirmação. Serão perseguidos. Será que nós poderíamos inverter aqui esse conceito? Será que nós poderíamos entender de uma outra maneira essa palavra de Paulo a Timóteo? Então isto quer dizer que se nós não estamos sendo perseguidos é porque não estamos vivendo piedosamente? Será que podemos fazer assim? Pedro, voltando lá para Pedro, agora na sua primeira carta, capítulo 4. 1 Pedro 4, os versos 12 ao 14. 1 Pedro 4, 12 ao 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, muito abençoados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que grande desafio! Sofrer por causa de Cristo é graça. Verso 30. Ele diz assim: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo diz aqui claramente para eles: tenham as mesmas lutas, combates que vocês têm visto em mim, tem acontecido comigo. Eu não estou pregando, ensinando e mostrando para vocês algo que eu não sei, que eu nunca vi. Mais uma vez, 1 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro 5, dos versos 6 ao 11. Pedro ensinando aqueles crentes: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem
cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você. Paulo diz, não sou só eu. Pedro diz, não somos só nós. Por todo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É graça. Graça de Deus para passarmos pelas tribulações, para passarmos pelas dificuldades. Graça poderosa, não apenas nos salva, mas nos encoraja, capacita e fortalece para passarmos pelos sofrimentos e tribulações por causa de Cristo. Para encerrar, meus irmãos, eu quero concluir então contando a história de um jovem reformador escocês. Eu já citei algumas vezes esse jovem aqui. Mas agora eu peço um pouco de paciência aos irmãos, que eu vou fazer uma leitura. Na verdade, são muitas páginas, mas eu resumi em alguns trechos a biografia que foi feita deste jovem. Patrick Hamilton. Mas como a pronúncia fica meio ruim, eu vou falar Patrick mesmo, tá bom? Fica mais fácil aí. Então eu vou, como disse, vou ler. Os irmãos, prestem atenção. Penso que essa biografia serve como ilustração para nós. Penso que vai também clarear muito aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses nesse texto que acabamos de estudar. Patrick, nascido no interior da Escócia no ano de 1505, era um aristocrata de linhagem real, tanto da parte do pai quanto da mãe. Patrick era um jovem brilhante, inteligente, tanto que aos 13 anos de idade foi designado abade de um mosteiro na sua região. Porém não chegou a assumir, pois resolveu matricular-se na Universidade de Paris. Lá ele foi impactado pelo movimento da Reforma de Lutero, que ainda não havia chegado na sua terra natal. Influenciado pelas verdades da palavra de Deus a que foi exposto, terminados seus estudos, volta para sua terra convicto de que deveria proclamar a verdade que o impactara profundamente. Porém, a liderança da igreja local, percebendo logo as intenções do jovem reformador, começou a persegui-lo e a intimidá-lo, para que parasse com tais novidades que estavam deturpando a mente do povo. Mas Patrick estava resoluto e seguia firme no seu propósito de proclamar o evangelho da graça de Deus de forma precisa, porém simples, na linguagem que o povo podia entender. O bispo Beato, percebendo que não conseguia fazer parar o jovem Patrick, mudou a estratégia fazendo o seguinte: instruiu a todos os demais clérigos e líderes da igreja para que não somente incentivassem Patrick a pregar a nova doutrina para o povo, como também eles mesmos deveriam se dispor a ouvir da própria boca do jovem o que ele tinha para ensinar. O plano do bispo era de que assim, em momento oportuno, o clero teria material farto e testemunhas suficientes para acusar Patrick de herege e levá-lo ao julgamento, condenação e morte na fogueira. Num primeiro momento, quando Patrick soube dessa estratégia, ele resolveu fugir para a Alemanha, onde se assentou aos pés de Lutero e mais aprendeu sobre as doutrinas defendidas pelo primeiro reformador. No entanto, mesmo conhecendo as intenções malignas do bispo Beato, Patrick não se intimidou. Foi precisamente com a intenção de dissipar as densas trevas espirituais de sua nação que o jovem reformador retornou, determinado para a sua terra em 1527, e nada iria detê-lo. No seu retorno, passou a residir na mansão da sua família,
em Quincavelo, com a espada do bispo Beato quase à sua garganta, Patrick começou imediatamente a pregar as doutrinas da fé reformada. Os primeiros convertidos de seu ministério foram os de sua própria família, sua mãe, seus irmãos e sua irmã, e depois os servos da casa e os vizinhos. O Espírito de Deus se derramava com grande abundância sobre ele e os seus ouvintes, com uma ousadia colossal e inegável amor por seus ouvintes. Patrick ia de vilarejo em vilarejo, ensinando o Evangelho de Jesus Cristo. A sua clareza no ensino, associada à sua grande cortesia para com todos os que o escutavam, ganhava muitos corações. Ele saía pelos campos e se assentava com os trabalhadores enquanto eles descansavam, anunciando-lhe o pão que desceu de Deus e que é eterno. Abrindo a palavra, explicava com paciência e amor à sua pobre congregação os mistérios do reino que agora chegava até eles. Porém, chegou o momento de fazer Patrick parar. O tribunal estava formado. O frade escolhido para acusá-lo no julgamento foi o certo Alexander Campbell, que havia visitado Patrick, concordado com a necessidade de reforma, e depois o delatou ao bispo Beato. Patrick foi submetido a enormes pressões, mas sentia-se preparado para responder a cada acusação pela Escritura. Ainda com pouca idade, esse jovem, 22, 23 anos, dava respostas marcadas com grande brilhantismo e irônico contra o frade, levando os presentes a darem grandes gargalhadas. Eis o relato desse fato. Patrick foi levado para o julgamento, passando pelos cônegos, frades, estudantes de teologia e cidadãos de St. Andrews, e várias outras localidades que vieram para assistir o espetáculo. Foi conduzido ao pequeno púlpito, colocado diante do tribunal do júri, composto pelos mais imorais e inescrupulosos sacerdotes do reino. O frade Alexandre se levantou e leu as acusações. Quando terminou, começou a confrontar Patrick. Quando seus sofismas foram todos anulados por Patrick de modo irônico, correu ao banco do juízo para receber instruções de como prosseguiria, visto que Patrick, com grande poder na palavra, destruía todos os seus argumentos em favor da igreja romana. A instrução que recebeu foi no sentido de manter a conversa acalorada e continuar confrontando Patrick com gritos veementes: herege, herege, herege. Os pontos defendidos por Patrick, pelos quais sofreu o martírio, foram estes: o homem não tem livre-arbítrio. O homem é justificado somente pela fé em Cristo. Enquanto o homem viver, não estará sem pecado. Quem não crer que está em estado de graça não é digno de ser chamado cristão. O homem bom pratica obras boas, mas boas obras não fazem com que um homem seja bom. Um homem mau pratica obras más, mas as obras más das quais alguém verdadeiramente se arrependeu não fazem com que um homem seja mau. A fé, a esperança e o amor estão intrinsecamente ligados que, enquanto estivermos vivos, uma não pode subsistir sem os outros dois. Patrick foi um exemplo de paixão incondicional por aqueles que viviam sob as trevas da superstição religiosa. Sua paixão era bem informada com a palavra de Deus, conforme havia aprendido com Lutero. Munido da palavra e da habilidade em manejá-la bem, ele avançou sabendo das consequências inevitáveis. Esse artigo é apenas uma pequena amostra da vida e obra desse jovem reformador. O jovem escocês foi executado em St. Andrews. No dia 29 de fevereiro de 1528, aos 24 anos de idade. De forma incomum, o cardeal Beato determinou que a execução acontecesse no mesmo dia em que Patrick foi condenado. O bispo estava ansioso em assegurar que ninguém pudesse interceder diante do rei pela vida de Patrick. Assim, quando o momento de sua execução chegou, Patrick caminhou com passos rápidos e firmes em direção à estaca
na presença de milhares de pessoas que haviam ido a San Andrews para o grande julgamento. Alguns historiadores acreditam que o cardeal estava esperando que Patrick viesse a se retratar e que a estaca havia sido colocada lá para intimidá-lo e coagir. Ele jamais poderia imaginar que o jovem reformador viesse a mostrar tanta firmeza. Leamos agora as próprias palavras de John Knox, ao narrar de forma detalhada a tragédia e violência de seu martírio. Chegando ao lugar de sua execução, mestre Patrick presenteou o seu servo, que o havia servido por muito tempo com seu casaco longo, sua boina e outras vestimentas, dizendo: estas coisas não vão ter nenhum proveito no fogo, mas serão proveitosas para você. Após esse dia você não receberá mais nada de mim, exceto o exemplo da minha morte, da qual lhe rogo que nunca se esqueça. Ainda que esta morte seja amarga para o corpo e temorosa para o homem, é a entrada para a vida eterna, a qual ninguém que negue Cristo Jesus diante desta geração perversa irá receber. Após o servo inocente de Deus ter sido amarrado a estaca no meio de carvões, madeira e outras coisas apropriadas para o fogo, uma linha de pólvora foi colocada no chão saindo da estaca para o ateamento do fogo. Para surpresa de todos, o fogo da pólvora não acendeu, nem as madeiras, nem os carvões. Houve apenas uma grande explosão que queimou gravemente a mão esquerda de Patrick e o lado esquerdo de seu rosto. E assim, em tormento pela queimadura gerada pela explosão da pólvora, aquele que estava condenado à morte precisou esperar até que corressem ao castelo para pegar mais pólvora e madeira que viesse a pegar fogo. Quando finalmente conseguiram acender a fogueira, ele gritou em alta voz: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Por quanto tempo ainda as trevas irão prevalecer sobre este reino? Por quanto tempo o Senhor ainda irá tolerar a tirania desses homens? O fogo ainda baixo trazia grande tormento ao reformador. Porém, mais que a dor física, Patrick sentia as ofensas dirigidas a ele por certos homens iníquos, entre eles Alexander Campbell, que continuamente gritava: converta-se, herege, invoque Nossa Senhora. Ao que Patrick respondeu: apartem-se de mim, mensageiros de Satanás, e parem de me atormentar. Como Alexander não parava de rugir, mestre Patrick disse uma coisa com muita veemência a ele: homem maligno, você sabe que eu não sou herege, e até mesmo já me disse isso. Eu agora o coloco diante do tribunal de Cristo. Depois de ter dito isso e outras coisas que não puderam ser ouvidas por causa do tumulto e da violência do fogo, a testemunha de Jesus Cristo, depois de um longo tempo de sofrimento, recebeu a vitória sobre a morte no último dia de fevereiro de 1528, ano do Senhor. Poucos dias depois, o frei Campbell partiu desta vida, em um estado em que costumamos dizer como que na manifestação do grande dia, o dia do juízo. É do conhecimento de todos que ele morreu em Glasgow, em estado de histeria, delírio, em completo desespero. Depois da morte da fiel testemunha de Jesus Cristo, houve um homem cujo nome era Henry Forrest, um monge beneditino, que após longo período de aprisionamento na Torre do Mar de San Andrews, foi levado à estaca pelo arcebispo Beato e seus doutores pelo simples crime de possuir o Novo Testamento. Não temos mais detalhes dessa história, senão o fato de que ele morreu com firmeza e grande paciência em San Andrews. Quando aqueles lobos haviam, segundo pensavam, devorado totalmente sua presa, eles se encontraram numa situação pior do que antes. Dentro de San Andrews, e mesmo dentro de quase todo o reino, não se achava uma pessoa que, ouvindo o que acontecera com Patrick, não começasse a questionar a sua morte na fogueira. Quando os pontos de suas acusações eram lidos, as doutrinas falsas que ele negava, logo as pessoas questionavam se havia mesmo necessidade de crer naquilo sob pena de morte. Dessa forma, num curto espaço de tempo, muitos começaram a lançar dúvida sobre aquilo que eles contavam como sendo de alguma forma a verdade. No que tange à Universidade de San Andrews, uma de suas faculdades, a de São Leonardo, principalmente pelo árduo trabalho do mestre Gavin,
que era o diretor, os noviços da abadia, através do vice-diretor John, começaram a perceber algumas verdades e também as vaidades das superstições que haviam sido ensinadas. Assim, dentro de poucos anos, tanto os dominicanos quanto os franciscanos começaram a pregar publicamente com a vida orgulhosa e ociosa dos bispos e contra os abusos de todo o estado eclesiástico. Entre esses frades estava um chamado William, que num sermão pregado em Dundee falou com certa ousadia contra a vida licenciosa dos bispos, o que mais do que os bispos podiam suportar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua graça que nos alcança. Obrigado, Pai, pela Tua graça que nos capacita a vivermos do modo que agrada ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa graça poderosa que alcançou este jovem reformador do passado e tantos outros, como tem também nos alcançado aqui no dia a dia. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude, Pai, a servirmos ao Senhor, mesmo diante de dificuldades, tristezas, tribulações, perseguições de toda sorte. Que a Tua graça poderosa nos capacite a promovermos, proclamarmos, divulgarmos, difundirmos o Evangelho da graça de Deus, que em Jesus Cristo salva pecadores, pecadores como nós. Que seja assim, hoje, aqui, e por todo sempre, até a volta do Senhor Jesus.